Glória a Deus. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe os teus projetos. E que Deus abençoe todos os teus sonhos. Sou muito grato a Deus em mais uma vez estar aqui. Pastor André Faustino, gratidão a Deus por sua vida, seu ministério, sua família. A sua gestão é uma gestão que nos deixa muito confortável e agradável de estar aqui, porque a presença de Deus é manifesta e é perceptível a presença do Espírito Santo nessa casa. Que Deus abençoe a todos. Sou o pastor Christian Nunes, marido de uma só mulher. Minha esposa é essa loura que está aqui na frente aqui de rosa, pastora Conce, e nós somos pais de 2 filhos. O Ian, o 01, está ali, e o Cailanzinho está no culto lá embaixo, irmão. Está lá, está pegando fogo o culto lá embaixo, e ele foi comparecer lá, tá? Está também a Flávia, a namorada do Ian, que está aqui com a gente nessa noite. Deus abençoe. Bora para a Bíblia, irmão. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, por favor, a partir do verso 18. Amém? E o texto diz da seguinte forma: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. 19. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o vosso coração ao Senhor. 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Somente até aqui. Pai nosso que estais no mais alto de todos os céus, glória seja dada ao teu santo nome, que seja trazida todas as ofertas ao teu altar em santificação do teu santo nome, para que o teu nome jamais seja esquecido em toda a terra. E vindo o teu reino, que seja feita a tua vontade da mesma forma que é feita em cima no mais alto de todos os céus. Pai, antecipa as nossas bênçãos e o pão que não podemos colher no sábado, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em nenhum tipo de tentação, mas livra-nos do mal. Abra os nossos olhos para a Tua palavra. Revela-nos o Espírito por detrás da letra, porque a Tua palavra diz que ela é Espírito e vida. E nós queremos entender em que Espírito o Senhor fala. Manifesta o Teu poder e a Tua glória nessa noite. Se for da Tua vontade, rasga os céus nessa noite. Acampa os querubins, os serafins, os arcanjos, e que a partir desse altar possa descer os rios de água viva, para que o teu povo não saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia daqui cheio, pleno, embriagado da tua presença, em nome de Jesus. Quem está vivo, diga amém. Amém. Sente dando glória a Deus, crente. Congresso de Famílias, o tema central é saradas pelo poder do Espírito Santo. Embora o tempo é muito oportuno em relação ao tempo em que estamos vivendo, a era da igreja, aonde que as famílias diariamente está sendo bombardeada. Isso aí praticamente que virou um clichê em qualquer sermão que se fala sobre a família. Mas o interessante é entender os princípios e alguns problemas que são provocados em relação a essa temática e faz com que a família possa ser comprometida em relação a alguns fatores. O livro de Efésios, que foi escrito em média de 64 anos depois de Cristo, foi escrito em Roma, dentro de uma prisão, irmão. Paulo, dentro de uma prisão em Roma, escreveu o livro de Efésios. O capítulo 5 até o capítulo 6 vai dar margem para a gente, trazendo a preocupação de Paulo em relação ao casamento. Esse casamento
que contribuía diretamente para o cenário atual da época dos casados, das famílias. Éfeso tinha uma deusa, era a deusa Diana, era a deusa da fertilidade da época. Então essa deusa da fertilidade, irmão, quando eles iam apresentar os cultos que eles prestavam a essa deusa, a essa entidade maligna, era a relação sexual a céu aberto, era muito comum, afinal era a deusa da fertilidade. Tudo errado. E Paulo, preocupado com isso, porque os cristãos agora de Roma estavam crescendo em Éfeso, preocupou-se com relação a isso, porque Paulo entendia que se a família dos novos convertidos em Roma fossem interferidos por essa mentalidade do cenário em que estava acontecendo, poderia agora interferir no crescimento do projeto que é eterno. E é importante eu entender que as coisas acontecem na terra, mas são sombra das coisas do mundo invisível. Existem dois mundos, o invisível e o mundo invisível. Paulo declara isso nas suas cartas a Efésios. Agora perceba, Paulo tem essa preocupação em relação à família, tem essa preocupação em relação ao casamento, e ele começa a fazer algumas aplicações que, embora eu já vi muita gente ministrar sobre isso, mas nem todo mundo pega o princípio do corrente texto. Agora perceba que no verso 18, olha o contexto, Paulo está falando o seguinte: e não vos embriagueis com vinho que há dissolução, ou discórdia, desavença. Esse vinho que era prestado dentro desse culto oferecido a uma deusa pagã. Mas ele diz ó, não é esse vinho, mas o meu desejo, Paulo escrevendo e retratando isso de dentro de uma prisão, é que vocês se embriaguem e se encham, mas não é do vinho, mas é da presença, ou seja, do Espírito Santo de Deus. Escute, não tem como resolver o problema da família no século que nós estamos com uma palestra. Não tem como resolver o problema das famílias como nós estamos nesse século, nessa década, neste ano, com uma pregação simples. Não tem como resolver o problema da família com terapias. Isso pode até ajudar, isso pode até contribuir, mas a família só vai conseguir ser sarada, curada pelo poder do Espírito Santo. E é isso que Paulo está tratando agora no corrente texto. Ele está falando o seguinte, ó, não é só as pregações, não é só as mensagens, não é só os cultos em que vocês vão. Se não tiver a presença do Espírito na casa de vocês, vocês não vão vencer o maligno. Hoje, mais cedo, estava dando uma imersão bíblica sobre batalha espiritual, lá em Belém. E é interessante porque a partir do momento que você, como crente, diz assim, ó, eu te aceito, Jesus, você ligou o botãozinho da batalha espiritual. Porque a gente pensa que a batalha espiritual é aquela batalha que a vizinha, que é macumbeira, está querendo jogar um negócio podre lá no teu quintal. Não é, não acontece isso, irmão. O diabo não perde mais tempo de guerra, de batalha com macumbeiro, com crente. E não faz mais isso. Avançou o negócio já cresceu, já evoluiu. Aceitou Jesus, começou a batalha, porque há uma oposição das trevas. E essa batalha, quando você começa a todo vapor com Cristo, estou em Cristo, estou em Cristo, estou em Cristo, aí o que o diabo faz? Então eu vou na tua família, já que tu está em Cristo, e se você estiver em Cristo, não dá para me te pegar, eu vou na tua casa e vejo quem não está. Porque quando eu ataco alguém na tua casa, eu te deixo desequilibrado. E quando você tirar a atenção de Cristo, aí eu te derrubo. Aí eu estrago a tua casa e estrago a tua família, assim estragando o projeto de Deus na terra, que é eterno. Batalha espiritual. Quando Paulo trata isso, vocês precisam ser embriagados do Espírito, ou seja, cheios do Espírito. A minha casa precisa estar cheia do Espírito. No 19 diz, falando uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, ou seja, com adoração. Além de ser cheio do Espírito, eu preciso ter um coração adorador, uma postura de adorador, uma conduta de verdadeiro adorador. O verso 20 diz, dando sempre graças ao Senhor nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba um tripé, cheio do Espírito, adorador e grato.
é um tripé que é crucial para a importância da casa. Paulo retrata isso já dando uma preparada para o contexto de submissão da esposa e o amor do marido, mas ele faz o pano de fundo antes, porque não tem como uma esposa ser submissa sem que o marido seja cheio do Espírito. Até porque a gente se engana, às vezes parece que a gente bate a cabeça e espera vir receber um avivamento dentro da igreja. Desculpa, irmão, eu sinto te informar, mas o verdadeiro avivamento começa na tua casa. Não espere tocar o terror em casa e vir para a igreja e sair daqui cheio do Espírito falando em línguas. Comece o culto avivado na sua casa e venha para a igreja adorar, e Deus vai se manifestar na sua vida. Porque não começa aqui, começa lá. Vou te provar na Bíblia. O livro de Gênesis, no hebraico, se chama Bereshit. Bereshit, ele tem o sentido de dois acrósticos. O que é acróstico, pastor? Para de graça. Esses acrósticos são símbolos que formam sílabas, que formam palavras. Esse acróstico da letra Ber, ou seja, Beit, Beit, na raiz transliterada do texto, significa casa ou lar. Ou seja, lá em Gênesis, quando sai da boca de Deus a palavra, em um princípio criou Deus, Deus já está criando todas as coisas a partir de um princípio ativo de dentro de uma casa. Começa numa casa. Deus começa a liberar a sua palavra, Bereshit, em um princípio, em uma casa. A empresa bem-sucedida não começa na faculdade de administração, começa na sua casa. Um casamento bem-sucedido não começa com uma terapia que você vai pagar para fazer, começa na tua casa. Um ministério, para que ele não seja mini e nem estéril, ele começa na sua casa. Vocês estão aí, irmão? Então Paulo trata essa preocupação com a família, para que o casal possa estar preparado para a submissão e para o amor. Porque é impossível, as irmãs aqui são testemunha disso, amar alguém, ser submissa a alguém sem que não haja um feedback do amor. Tanto é que Paulo, ele trata do 21, agora, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Aí ele começa: as esposas ao seu marido como ao Senhor, ou seja, a aplicação da submissão. Mas essa submissão, se ela não tiver sendo precedida por uma autoridade de amor do marido, ela é ilegível, ela não funciona. Porque essa submissão que Paulo retrata não é uma submissão de imposição, é uma submissão de resultado. Ele me ama e eu me submeto. E submeter não é para um serviço faxinal, mas é a submissão apontando para Cristo. Até porque Paulo retrata agora o homem e a mulher. A Bíblia é cristocêntrica, irmão. Tudo aponta para Cristo. Ela tem que apontar para Cristo de Gênesis e Apocalipse. Se não apontar para Cristo, irmão, vira um apócrifo. Então os 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, tem que apontar para Cristo. Até a genealogia, tudo aponta para Cristo. Ele diz: as mulheres sejam submissas. Aí vai no 23, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Senhor do corpo, o Salvador do corpo. 24, mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as esposas estejam sujeitas em tudo ao seu marido. Aí ele vai e trata: mas primeiro a condição, maridos, amai as vossas esposas. E quando Paulo está tratando desse amor, no original, no grego koiné, não é o amor eros, não é só estar afim dela, não é só sentir o desejo e a atração por ela, mas o amor que Paulo está tratando, maridos, amai as vossas esposas, é Paulo olhando numa projeção profética lá de Gênesis, do amor que Adão deixou de dar para Eva. Aí você pode perguntar: pastor, para de graça, como assim? Adão não amou a Eva, irmão. Adão apaixonou pela Eva. Ele era louquinho pela Eva. Mas o amor não é uma expressão de um sentimento.
Amor é uma pessoa que vem precedida por uma atitude. No dia que Eva caiu, quer tocar, irmão? Pode fazer, pode me ajudar a pregar. No dia em que a Eva caiu, Adão olha para ela, olha para o fruto, olha para ela, olha para o fruto, olha para a serpente, olha para a árvore e come. Até hoje eu nunca vi, irmão, nenhum texto que dá intervalo de Adão abrindo a boca para corrigir a Eva quando ela tinha caído com a serpente. O desejo aflorou no coração da Eva. Tiago diz que os nossos pecados são normalmente resultados da concupiscência da nossa carne, ou seja, os nossos desejos geram margem por nossos pecados. Você pode fazer uma anamnese pessoal, que o seu pecado tem relação com algo que você deseja. A Eva, ela não pecou quando comeu do fruto. Quando ela pegou o fruto, ela caiu. Mas o pecado acontece antes. Ninguém peca porque caiu. Nós caímos porque pecamos. Porque o pecado começa aqui dentro. E Deus sempre trata de forma interior. Ele não olha para o exterior. Ele primeiro olha aqui para dentro. Eva já tinha caído. A consumação de pegar o fruto que era proibido era questão de tempo. E isso implica na nossa vida hoje. Porque a gente às vezes está até perto de casa, perto do esposo, perto da mulher, perto dos filhos, perto de todo mundo em casa, mas não estão juntos. Há uma diferença abismal entre estar perto e estar junto. Estar perto, o marido pode estar na sala mexendo no celular, a mulher na cozinha fazendo um arroz, e os 2 filhos, cada um num cômodo da casa, mexendo nas redes sociais. Está todo mundo perto, mas não estão juntos. Todo mundo perto na mesma casa, mas não estão juntos. Atos 2 diz que tinham famílias ali, discípulos, não estavam perto, eles estavam juntos, reunidos, em um só propósito. E olha o que aconteceu em Atos 2: um som como um vento impetuoso invadiu a casa e viu o poder da unidade, e fez com que aquele povo unido, junto, em um propósito, experimentasse as promessas do profeta Joel lá no Antigo Testamento. Ou seja, o verdadeiro avivamento não aconteceu lá fora, não aconteceu com uma pregação, mas aconteceu com a unidade de famílias dentro de um lar. Talvez você esteja restringindo a ação do Espírito Santo de curar a tua casa, porque você não está junto, você só está perto. Eu seguro na mão dela, vamos para a igreja aqui, pertinho um do outro, mas quando termina o culto, eu solto a mão dela, é ela para lá e eu para cá. A gente dorme na mesma cama, ficamos de bumbum um para o outro, mas não estamos juntos. Estamos perto, até com a costela, mas não estamos mais juntos. Estamos de mal, estamos brigados, acordamos com a carona um para o outro. Deixou de ter a convicção e plenitude de estar junto. Se não está junto, o diabo entra no meio, que ele é bandido, ele é um ladrão, ele não pede licença, ele entra com a brecha, e se der a brecha, é porque não está junto, só está perto. O diabo ama uma família da igreja que só estejam perto. Termina o culto, vão para casa, ninguém se fala no carro. Vem para o culto no domingo, ninguém se fala, é cada um na rede social. Estou mexendo, estou atualizando, eu estou colocando story, estou vendo como é que está, mas ninguém mais se fala. E isso tem sido uma problemática, e Paulo projetando isso até mesmo para os nossos dias. Ei, não se encham desse vinho do mundo, mas encham-se
do Espírito, sejam adoradores, sejam gratos. Assim, dentro de casa, vai gerar submissão, vai gerar amor e vai gerar obediência nos filhos. Adão olha para Eva e fala assim: ei, amor, tu pecou, foi? Foi. Quer também? Mas dá para cá. Adão podia ter pegado a Eva pelo braço assim: minha filha, fez besteira, mas eu vou com o pai e vou ser o remidor do pecado que você fez, porque eu vim primeiro. Deus tirou você de dentro de mim, então eu vou ser o remidor. Para a gente, como um homem da casa, o provedor, é fácil pegar o texto e falar para a mulher assim: olha, está escrito aqui que eu sou o cabeça. É fácil ser o cabeça, irmão, porque a cabeça a gente subentende que é uma posição de autoridade. Só que Deus não dá autoridade para homens de posição, Ele dá posição para homens de autoridade. É fácil ser o cabeça, o difícil é ser o cordeiro. Porque o cabeça eu fico aqui, irmão, e o cordeiro eu tenho que sacrificar. O cordeiro eu tenho que renunciar até as minhas vontades para um propósito que é eterno. O casamento judaico, ele é dividido em 3 fases: a promessa, o contrato e as bodas. O que é a promessa? Eu tenho um filho, meu filho Kailanzinho, tem 6 anos. Eu pegar meu filho Kailanzinho, o Kailanzinho vai casar, vamos supor que o pastor André, só tem filha pequena, pastor? Não. Pastor, vamos supor que o pastor André Faustino tivesse uma filha criança. O meu filhozinho vai casar com a filha dele. Então, quando fizerem de 15 para 20 anos, eles se casam. É o tempo da promessa. E o contrato? O contrato é quando se fecha, de fato, o casamento. Mas eles não vão para casa um do outro, eles ficam desposados. Aí tem o outro processo, que é as bodas. As bodas acontecem quando o noivo que casou com a noiva deixa a casa pronta. E quando a casa estiver pronta, ele só vai trazer a mulher para dentro de casa, resgatar ela da casa dos pais dela, quando o pai dele autorizar. Então pensa, o marido ficava agoniado: pai, mas já está pronta a casa. Mas espera um pouquinho, filho, ainda não está no tempo. Mas pai, eu já pintei as paredes. Mas espera um pouquinho, rapaz, não te agonia. Mas pai, eu já mobilei a casa. Fica tranquilo, quando chegar o tempo eu te autorizo e você busca a esposa. Você lembra de José e Maria? Eles tinham recebido a promessa e estavam desposados, só não moravam juntos. Pastor, o que tem a ver? Nem ser judeu. É porque esse casamento aponta para o princípio do casado entre Cristo e a igreja, que aponta para o nosso tipo de relacionamento. Cristo nos deu a promessa, estamos casados com Ele, desposados, e daqui a pouco, quando o Pai autorizar, Ele vai rasgar esses céus e vai vir buscar a sua igreja. Mas só vai subir quem estiver em unidade junto. Não é perto, é junto. E eu sinto muito em te informar isso. É triste para a gente ter que observar que muito cristão vai perder o primeiro barco porque brinca com a fé nos dias de hoje. A nossa família é a sombra projetada do propósito de Deus, que é eterno. O meu eu te amo, o meu cheiro e o meu abraço para com meu cônjuge glorifica a Deus. Não é só por um sentido sentimental de desejo carnal. Quando você faz isso, você adora a Deus. Quando você se submete, você adora a Deus. Quando você ama, você adora a Deus. Quando os filhos obedecem,
eles faziam um culto em casa, irmão. É o marido amando, a mulher sujeitando, os filhos obedecendo. Ou seja, é um tripé de um princípio que é eterno do casamento, que aponta para Cristo. Adão não se submeteu, não renunciou, não sacrificou. Quando Deus falou assim: Adão, que isso? Não fui eu, foi a mulher que tu me deste. É muito comum às vezes a gente ver assim, o irmão pega: o meu marido foi Deus que me deu. Irmão, pela Bíblia, Deus não dá nem homem nem mulher para ninguém. Quem escolhe é você. Até porque se porventura você quebrar a cara, já que foi Deus que te deu, foi Ele que errou. Então Deus não dá mais isso. Um dia que Deus foi dar, deu problema, deu ruim, irmão. O Adão disse que foi culpa dele. Pois é assim? Pois então vocês vão buscar discernimento, o ambiente, e vão procurar alguém para vocês. Deus até cria a circunstância, irmão, cria um ambiente, mas aí não vai lá te possuir, fica com essa, é essa aqui. Não tem texto bíblico para segurar isso. E o Adão pegou assim: não foi eu, foi a mulher que tu me deste. Porque Adão está falando assim: eu sou o cabeça, então não foi eu. Mas se o Adão tivesse sido o tipo de Cristo, ele falou assim: ela fez, mas eu vou pagar. Falaram do meu filho, mas eu vou pagar. Falaram do meu casamento, mas eu vou pagar. Porque não é só ser cabeça, é ter autoridade de cordeiro, é ter autoridade em Cristo. Paulo em Efésios 5 não está falando de dons, não está falando de falar em línguas, ele está falando de um casamento, ele está falando de pessoas, projetando para o que aconteceu dentro do jardim. O silêncio do Adão arde até os dias de hoje. Tem pessoas aqui que dormem chorando, mas não conseguem resolver os seus problemas porque carregam a síndrome adâmica dos tempos de hoje. O teu silêncio pode estar interferindo o agir do Espírito Santo na sua casa. Adão olhou a queda e ficou calado. O silêncio de Adão tem nos alcançado. E Deus já nos deu poder, no grego é exousia, autoridade, exousia, para pisar serpentes e escorpiões. Irmão, você tem coragem de pisar em serpentes e escorpiões, mas não tem coragem de falar, não tem coragem de se expressar. Não tem acreditado que os irmãos dizem assim: eu vou saber o que mudo quer? Você tem que falar. Adão se calou, Adão guardou para ele, quando deveria falar. Ali ele deveria falar. É claro que se você estiver em Cristo, você vai ter até sabedoria de quando falar, mas vai falar. Não fique calado. Quando você se cala, as trevas falam por você. Quando você se fecha, as trevas avançam. Quando você se restringe, as trevas fazem habitação. Submissão, amor e obediência geram um coração cheio do Espírito Santo, um coração de adorador e um comportamento de gratidão em Cristo. Em João capítulo 15 diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e vos será concedido. Escute isso. Talvez as tuas orações para que haja cura e libertação da tua família até hoje não tenha eficiência. Não é porque Deus falhou, é porque você deixou de estar em Cristo. Até para ter autoridade, você não tem que estar perto de Cristo, você tem que estar em Cristo e as palavras dele em ti. Aí você estando em Cristo,
as tuas orações serão ouvidas, e no tempo certo serão atendidas, e a tua família não vai padecer, a tua família não vai apodrecer na sua casa, porque para Deus o que mais vale não é o que você tem e nem é o que você faz, e a gente tem coberto isso. Em vez de dar presença, dar presente. Eu tenho isso, eu faço isso. Mas Deus, irmão, não fica nem um pouco impressionado com o que você faz ou com o que você tem. O que Deus quer saber é o que você é na presença dEle. Não era o ter nem o fazer, mas é o ser, porque isso é a essência. E se essa essência do ser não estiver bem consolidada na casa, na família, nós perdemos. Eu lembro de Zaqueu, Jesus passando, cenários antes da sua crucificação. Zaqueu sobe uma árvore de figueira, e Jesus encontra ele e diz assim: Zaqueu, desce daí, rapaz, hoje me convém pousar na sua barraca, não é isso, irmão? Na sua? Deus olhou para a atitude do Zaqueu e falou assim: hoje eu vou pousar na sua casa. Levanta a mão que eu vou profetizar. Espírito Santo de Deus, a tua manifestação é perceptível nessa casa, e eu declaro, Pai, com a palavra profética para as famílias que aqui estão representadas, que o teu Espírito Santo, ele convém hoje de habitar, de sarar e de curar e de transformar a vida desse casamento, dessa paternidade, dessa maternidade, dessa família, desses projetos, desses sonhos. Os teus sonhos não são projetos falidos. Deus ainda está no controle. Só permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Fique de pé, por favor. Não existe nenhum início que não seja em uma casa. O Gênesis começou em uma casa. O Bereshit, Bai, Beit. Olhe para mim. É muito triste quando eu tenho um carro, 2 carros, uma casa, 2 casas, um apartamento. Tem tudo isso, mas eu deixei de ter um lar. É constrangedor eu ter uma casa e deixar de ter um lar, porque o lar não é um lugar, é uma essência. Uma vez eu estava assistindo um programa no SBT Repórter, uma família que morava debaixo da ponte. Eles tinham os papelões enrolados em cima, debaixo de um viaduto. Aí o repórter, aquele cabrini, perguntou pro pai da família, ele perguntou assim: você teria condição de mudar daqui desse cenário? O que você diz? O seu desejo? Olha o que o pai falou, irmão. O provedor daquela família que estava debaixo de um viaduto, ele falou assim: se for para deixar de amar os meus filhos e a minha esposa, eu prefiro ficar debaixo da ponte. Aquilo eu vi o evangelho nítido numa entrevista. Porque o cabine falou assim: mas se você for para uma casa, uma kitnet, é uma bênção, eu vou. Mas se for para mim para lá e deixar de amar eles, eu prefiro ficar aqui debaixo da ponte. Ali eu vi um cordeiro. Eu não vi só um cabeça. Nas palavras deles, ele renunciou a um conforto para preservar aquilo que é importante e que tem essência, que eram os filhos e a esposa. Se é para dormir no papelão, vamos dormir juntos. Melhor do que dormir num apartamento lá em Dubai, perto um do outro, mas desconectados.
Você está perto da sua família? Se você puder, fica pertinho, segura na mão. Eu quero orar por você. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nele estarão reunidos adoradores. Sim, Deus. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Esteja junto. Minha casa será reconhecida. Já passou o tempo de estar só perto. Esteja junto. Por um lugar Esteja de junto. milagres Esteja e junto. oração. Esteja junto. Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor Segura. e vida. Quando eu terminar a oração, vocês podem chegar arrochando no refrão. Segura sua família aí, segura perto dela. Olha aqui para mim. Estamos passando por um período, principalmente, irmão, nesse semestre. As trevas têm se levantado de forma terrível. Essa semana mataram uma criança de 7 meses no ventre de uma outra criança. E a palavra diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. E ele não falou o amor dos ímpios, de muitos, ou seja, inclusive de nós cristãos, ia se esfriar. Se o amor se esfria em casa, vai se esfriar para a política, vai se esfriar para o meio empresarial, vai se esfriar para o ministério, vai se esfriar em todos os cantos. E o texto ainda vai além e diz que no final muitos irão se apostatar da fé. O que é apostatar da fé? É eu pegar tudo que foi construído de Cristo em mim e jogar na lata do lixo, assim, isso aqui não me serve mais. Vou viver na iniquidade. Estamos vivendo tempos terríveis. E eu vou orar para que esse espírito das trevas que cercam, é muito oportuno esse congresso de família, pastor Faustino, para que as famílias possam sair daqui com um choque, um desconforto. É para sair aborrecido mesmo com o pastor Cripe. Por que ele falou isso? Mas ele está certo. Sabe, desconfortável mesmo. Não é para sair feliz comigo, não. É para sair mesmo que seja aborrecido, mas saindo aqui confrontado. Não é afrontado, mas é confrontado, que nós precisamos sair da zona de conforto. Senão daqui a pouco vão querer matar os teus filhos. Não vão permitir que você ensine eles o que é Cristo, o que é Jesus, o que é céu. Esteja em Cristo. Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso sobre essa casa. A Tua palavra diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é sal da igreja e luz da igreja, é sal da terra e luz do mundo, porque é lá fora que nós iremos fazer a diferença, estando em Ti, sendo submissos, amando, obedecendo, estando juntos, conectados. Eu declaro cura. A fertilidade vai te alcançar, mulher. Tem alguém aqui que está precisando da bênção da fertilidade? Pois receba que a bênção da fertilidade hoje está te encontrando, mulher. Espírito de esterilidade será lançado no abismo. Deus vai fazer você gerador de bênção.
Não é gerador de filhos, é gerador de bênção, porque a palavra diz que os nossos filhos são herança e bênção do Senhor. Que até a 4ª geração essa bênção te alcance, e que o Espírito Santo de Deus sare, cure a tua casa pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, em nome de Jesus.